Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Salmos 33, 6. O tema da nossa mensagem é: se eu tenho uma palavra. Se eu tenho uma palavra. Tem alguém que já recebeu uma palavra aqui? Tem alguém que já recebeu uma palavra do Senhor aqui? Glória a Deus. Salmos 33, 6 diz assim, ó: pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles pelo espírito da sua boca. Ele ajunta as águas do mar como no montão, põe os abismos em depósitos. Tema toda a terra ao Senhor, temam-no todos os moradores do mundo, porque falou e foi feito, mandou e logo apareceu. Abra sua Bíblia agora em João 1:3. Nós vamos ler algumas palavras aqui. João 1:3. João 1:3. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Abra sua Bíblia em Isaías 40, 26. Isaías 40, 26. Isaías 40, 26. Diz assim, ó: levantai ao alto os vossos olhos, e vede quem criou estas coisas. Foi aquele que faz sair o exército delas, segundo o seu número. Ele as chama a todas pelos seus nomes, por causa da grandeza das suas forças, e porquanto é forte em poder, nenhuma delas faltará. Amém? O que nós observamos nesses versículos que nós lemos? Que pela palavra do Senhor, por uma palavra que sai da sua boca, as coisas foram feitas. Por uma palavra que sai da sua boca, as coisas foram realizadas. Amém? Por uma palavra, o Senhor criou todas as coisas. E sem essa palavra do Senhor, sem o próprio Deus, nada se faz sozinho. Amém? Então basta uma palavra do Senhor para que aquilo que não existe comece a existir. Amém? Basta uma palavra do nosso Deus. E eu preciso crer nisso, que por uma palavra Ele criou todas as coisas. Tem alguém que já recebeu uma palavra? E o que acontece? Essa palavra vai gerando fé no nosso coração. Essa palavra vai trazendo destino. Essa palavra vai nos dando direção, não é? Essa palavra vai nos dando direção. Mas olha só, por que nós temos que crer na palavra que sai da boca de Deus? Números 23, 19 vai dizer assim, ó: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria? Ou falaria e não o confirmaria? É uma pergunta. É uma pergunta. Será que ele é homem para que se arrependa? Será que ele fala alguma coisa que ele não possa fazer ou que ele não vai fazer?
Será que Deus faz isso? Não. E nós estamos em dezembro. 12 meses se passaram. 12 meses. Se ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, por que você deixou coisas no meio do caminho que ele mesmo mandou? Por que você se fadigou no meio do caminho? O que aconteceu? Porque pela sua palavra ele cria todas as coisas. Até um caminho no lugar solitário ele cria por uma palavra. Amém? Abra sua Bíblia em Gênesis 6:11. Gênesis 6:11. Vamos ler até o 22. Fica comigo aqui. Você pode dizer glória a Deus igual a Angélica. Se não estiver entendendo, diz glória a Deus aí também, para a pregadora não ficar nervosa. Gênesis 6:11. Talvez é uma história bem conhecida, mas eu queria que você prestasse bastante atenção. Olha o que diz a palavra de Deus. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus. E encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência. E eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofé. Farás compartimentos na arca, e a betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira farás: de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela, e de um côvado a acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares abaixo, segundo e terceiro. Porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra expirará, mas contigo estabelecerei a minha aliança. E entrarás na arca, tu e os teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. E de tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, farás entrar na arca, para os conservar vivos contigo. Macho e fêmea serão. Das aves conforme a sua espécie, e dos animais conforme a sua espécie, de todo o réptil da terra conforme a sua espécie. 2 de cada espécie virão a ti, para os conservar em vida. E leva contigo de toda a comida que se come, e ajunta-a para ti, e te será para mantimento a ti e a eles. Assim fez Noé, conforme a tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Amém? Quando as pessoas olham para esse texto, elas falam muito da arca da aliança. Mas olha que interessante, quem foi que viu a maldade na terra? O próprio Deus. Quem foi que quis salvar Noé? O próprio Deus. Olha que interessante, o próprio Deus viu a maldade das pessoas na terra, e ele falou para Noé, ele deu toda a instrução para Noé, porque ele queria salvar Noé e parte, algumas espécies, para que depois Noé pudesse usufruir. Ele queria salvar Noé e a sua família. Da onde foi que partiu a palavra? De Deus. Deus liberou uma palavra para Noé.
Deus disse: eu estou vendo a maldade do homem na terra. Deus vê primeiro do que eu e você. Amém? Deus não é pego de surpresa. Deus não é confundido. Deus sabe o que vai acontecer, no momento que vai acontecer, do jeito que vai acontecer. E ele viu a maldade, e ele liberou uma palavra de salvação, de livramento para Noé. Amém? Glória a Deus. E olha que interessante, o que a gente vê? Nós não vemos Noé sentando na cadeira de balanço e pensando: meu Deus, vai vir um dilúvio. Meu Deus, o dilúvio vai matar todo mundo. Meu Deus, o dilúvio, como é que eu vou construir essa arca? Porque é um dilúvio que vai vir. E se essa arca afundar? Não é? E a maldade dos homens, tantas coisas que estão acontecendo. Não, você não vê Noé na cadeira de balanço. O que Noé fez? Nós vimos em Número que Deus não é homem para que minta. Noé confiou na palavra e obedeceu a palavra. Noé confiou na palavra e obedeceu a palavra. Amém? Glória a Deus. Você não vê Noé pedindo nada a Deus. Você vê um Deus que tem o seu eterno amor, querendo salvar parte da humanidade. Amém? E a culpa de tudo aquilo que iria acontecer ainda era dos homens que eram maus, estavam criando caminhos maus. Amém? Então, quando você olha a história de Noé, o que você vê? Você vê a palavra que Deus liberou se cumprindo. Amém? A palavra que o Senhor liberou se cumprindo. Só que se você for olhar para os dias de Noé, Deus viu que a maldade se espalhava pela terra. Deus viu que os homens estavam criando os caminhos maus. E o que tem acontecido nos dias de hoje? O que tem acontecido nos dias de hoje? Por que tem tanta depressão? Por que tem tanta ansiedade? O que tem acontecido? O que Deus tem visto na terra nos dias de hoje? Quando você liga a televisão, o que Deus está vendo? O que você está vendo? Porque o que você está vendo, Deus já viu primeiro que você. Amém? Quando você liga a televisão, o que você vê? Ai, meu Deus, a política está aí, vai terminar tudo. Se sair um, se entrar outro, meu Deus, a política. Aí você senta na cadeira de balanço e você começa a pensar: o que vai ser desse mundo? O que vai ser da minha família? O que vai ser da economia? O que vai ser? Meu Deus, o que vai ser? Você ainda faz um esforço para a cadeira balançar, né? É bom, né, gente? Parece até descanso a cadeira de balanço. Aí você começa a ver tudo que está acontecendo na política. Aí você vai para a escola do seu filho. Aí você fica preocupado: meu Deus, o que vai ser do meu filho nessas escolas? Que hoje está podendo tudo, não estão ensinando nada. O que vai ser da mentalidade dos meus filhos? Aí você olha como está acontecendo problema na política, mexe na economia, e você pensa: o que vai ser da economia? O que vai ser da economia? Aí você fica lá na cadeira de balanço, pensando. Só que quando você para a cadeira de balanço, você está onde? No mesmo lugar. E com um problema ainda, que você pensou tanta coisa ruim, que isso tira as tuas forças. Só que não te tira do lugar, te paralisa no lugar. O que aconteceu nos dias de Noé é o que está acontecendo exatamente agora. E assim como Deus tinha uma palavra para Noé, Deus já liberou uma palavra para nós.
Assim como ele tinha uma palavra para Noé, ele já liberou uma palavra para nós. Amém? Então a gente não pode sentar na cadeira de balanço, porque se eu tenho uma palavra, eu tenho tudo. Amém? Se eu tenho uma palavra, eu tenho tudo. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então entenda, na época de Noé, o próprio Deus viu as coisas ruins. Assim como você senta na cadeira de balanço e fica vendo, meu Deus, o divórcio está para acontecer, a falência está para acontecer, esse problema vai destruir tudo, isso aqui vai acontecer. E cadê a palavra? Cadê a palavra? Porque a palavra de Deus faz a gente ficar em movimento. Amém? A palavra de Deus faz a gente ficar em movimento e descansado. Amém? Porque quando Filipenses diz assim, ó, lançai sobre o Senhor todas as vossas ansiedades com orações e súplicas e com ação de graças, e a paz que excede todo entendimento guarde o seu coração e a sua mente. Não está dizendo que o problema vai passar, mas quando você anda em cima da palavra, você anda em cima de algo sólido. Amém? Talvez você pense assim, pastora, eu estou orando 24 horas. Eu estou orando, eu estou pagando preço, eu estou correndo atrás, eu estou orando 24 horas. Mas não adianta oração sem confiança. Oração sem confiança, é melhor você orar 5 minutos e confiar naquilo que você orou, do que ficar orando o dia inteiro e não acreditar em nada que você pediu e que você falou para Deus. Não adianta. A base de uma palavra cumprida chama-se confiança. Ainda que a figueira não floresça, todavia eu confiarei no Deus da minha salvação. No Deus da minha salvação. A palavra é a base sólida, e ela só funciona quando existe confiança. Quando existe confiança. Amém? Confiar, irmão, significa acreditar na sinceridade e nas boas intenções de alguém. Confiança significa acreditar na sinceridade e nas boas intenções de alguém. Amém? O que Noé fez? Ele confiou na sinceridade de Deus. Amém? O que Noé fez? Ele confiou na sinceridade de Deus. Se você tem uma palavra, você tem tudo. Agora, o que está faltando para você confiar? Pastor, eu confio. E por que no mês de julho você largou metade das coisas que você confiava? Eu confio. Por que você confia e você não está na posição que você tem que estar? Pastor, é porque eu sou humano. E Noé não era humano? Abraão não era humano? Moisés não era humana? Esté não era humano? Como é que está a sua confiança? Confiar é acreditar na sinceridade, nas boas intenções de um Deus tão fiel. Nós desistimos quando nós somos tentados por confiança. Às vezes você ministra tanto, eu não vou dar conta, eu não vou dar conta, eu não vou dar conta. Porque de Gênesis a Apocalipse eu não vejo essa palavra, eu não vou dar conta. Eu vejo o Senhor falando, através da palavra dele, eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso me alegrar, eu posso ter paz. E eu não estou falando palavra de autoajuda, eu estou falando de uma palavra que não muda há mais de 2000 anos. É essa palavra. A confiança é a base sólida da minha vida. Confiar na palavra. Talvez você diga assim,
Pastora, mas eu estou trazendo a minha memória aqui, eu não tenho nenhuma palavra. Eu nunca recebi nenhuma palavra. Nunca nenhum profeta veio aqui e me deu uma palavra. Deixa eu te falar, essa palavra aqui, ela já é profética. No Antigo Testamento, você vê os profetas falando porque eles precisavam guiar o povo. Por quê? Porque o Espírito Santo não habitava dentro deles. Amém? Mas a partir da nova aliança, existem profetas? Sim. Existe o ministério do profeta? Sim. Só que o profeta já não vem mais guiar você. Ele vem confirmar aquilo que Deus já está falando com você. Por quê? Porque o tesouro já está dentro do vaso de barro. Crendo você ou não crendo, ele já está aí. Quando você começa a crer, você só ativa o que está dentro de você. Amém? Então, não veio nenhum profeta aqui me falar algo. Mas, eu não sei você, mas no início da minha caminhada, eu orava e falava: Senhor, fala comigo através da tua palavra. Quem nunca fez isso? Abria a palavra e parece que o Senhor estava falando aquela palavra para mim. Amém? Colossenses 1,16. Abra sua Bíblia em Colossenses 1,16. Colossenses 1,16. Diz assim, ó: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. O que está dizendo aqui? Que tudo foi criado por Deus e para Deus. Então, hoje, nós vivemos esse tempo, um tempo difícil, um tempo de apatia, um tempo de indecisões, um tempo onde pessoas já estão sentadas na cadeira de balanço esperando: meu Deus, na hora que entrar janeiro de 2023, eu não vejo portas abertas, eu vejo um dilúvio. Tem gente que já está vendo isso. Mas esse versículo aqui fala de propósito. Tudo é por Ele e para Ele. Você precisa construir a arca nos dias atuais. Noé, o Senhor mandou Noé construir a arca. Naquele tempo, foi dentro da arca que se guardou os mandamentos. Hoje você precisa construir a arca. Noé ficou no tempo do dilúvio protegido dentro da arca. E dentro da arca é o lugar mais seguro para você estar. Amém? Então, a primeira coisa, você vai confiar na palavra que Deus liberou na sua vida. A segunda coisa que você vai fazer é estar dentro da arca que você vai ficar protegido. Que arca é essa? É o seu propósito. O lugar mais seguro nos dias atuais é dentro do seu propósito. Essa é a sua arca. Como assim? Abre Romanos 8, 28. Romanos 8, 28. Romanos 8, 28 diz assim, ó: e sabendo que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para aqueles que primeiramente amam a Deus.
você ama a Deus e consegue confiar em Deus. Amém? A palavra de Deus está dizendo que todas as coisas vão cooperar. Amém? Todas as coisas vão cooperar para aqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. O lugar mais seguro para você estar protegido nos dias atuais é dentro do seu propósito. Porque os planos do Senhor não podem ser frustrados. É dentro do seu propósito. Você quer ver? Abra Êxodo 14:1. Êxodo 14:1. Êxodo 14:1. Diz assim, ó. Então falou o Senhor a Moisés dizendo: fala aos filhos de Israel que voltem e que se acampem diante de Pi-Airote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, e em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. E eu endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E saberão que os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Peraí, não era nem para Moisés estar vivo. Você já sabe a história de Moisés? Moisés foi chamado por Deus para liderar o povo, a libertação. Mas não era para Moisés nem estar vivo. Não era. Quem tinha o chamado, o propósito na vida de Moisés era Deus. E esse ser que não era nem para estar vivo, se tornou líder e libertador. Amém? E se você olhar Moisés, por que Moisés foi protegido em tudo que ele fez? Porque ele estava dentro do propósito de Deus. Enquanto você estiver dentro do propósito de Deus, essa vai ser a sua arca. Pode vir dilúvio, pode vir pedrada, pode vir dias difíceis. Olha, tudo pode acontecer em sua volta e você permanecer intacto. Porque o propósito, ele te protege. Quando Deus liberou a palavra sobre Moisés, você não está vendo uma caminhada fácil. Não está fácil. Deus está dizendo, olha, o povo vai ser perseguido. Mas não te preocupa, o projeto é esse. No final, todos vão saber que eu sou o Senhor. Ou seja, Moisés sabia que estava andando no meio de um povo difícil, que ia passar por lutas. Mas sabe o que aconteceu com Moisés? Nada. Porque o propósito protege. E sabe por que não aconteceu nada com Moisés? Porque Moisés não ficou murmurando na cadeira. Ele apenas disse, eu só preciso que o Senhor vá comigo. Eu só preciso estar na tua presença. Ele confiou na palavra. Se você tem uma palavra, você tem tudo. Moisés não recebeu uma palavra de que ele teria dias só de chuvas e de flores. Ele recebeu uma palavra que ele ia vencer tudo aquilo, que ele ia se tornar um grande líder, que ele foi o canal para que o mar vermelho se abrisse. Amém? Construa o propósito nos dias atuais, a arca nos dias atuais, vivendo o seu propósito, confiando no Senhor. Amém? Eu vou correr aqui. Abraão, ele recebeu uma palavra. Diferente de Moisés, Abraão vacilou algumas vezes. Abraão mentiu. Abraão foi na conversa da sua mulher fazer do seu jeito. Mas sabe o que eu acho lindo? É que mesmo assim a promessa de Deus se cumpriu na vida de Abraão. Porque Deus não é homem para que minta. Amém?
Por isso que talvez hoje você pode estar fadigado, mas aquilo que você largou lá atrás, você vai se arrepender e voltar para o seu propósito. E o propósito vai te proteger. O que nós precisamos entender? Que o que aconteceu na época de Noé, o que aconteceu na época de Moisés, o que aconteceu na época de Abraão, são coisas que acontecem nos dias atuais. São coisas que acontecem nos dias atuais. E sabe de uma coisa? Deus viu tudo isso antes. Deus já sabia de tudo isso. E assim como Ele não deixou Noé, não deixou Moisés, não deixou Abraão, Ele não vai deixar eu e você. Porque nós não somos órfãos. Amém? Abra em 2 Timóteo 3:1. 2 Timóteo 3:1. Olha o que diz a palavra de Deus. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Não está dizendo que são tempos fáceis. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecado, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e reprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvário, como também foi o daqueles. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia e em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições, mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem os tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Olha que coisa interessante que Paulo está dizendo a Timóteo, que nos últimos dias não viria dias fáceis, mas seriam dias trabalhosos. Amém? Mas seriam dias trabalhosos. Mas o que é que ele fala? Mas tu, Timóteo, permanece naquilo que tu aprendeu, permanece longânimo, permanece no propósito. Amém? Porque eu passei por tantas perseguições, mas em todas elas o Senhor me livrou. Se você tem uma palavra, você tem tudo. E às vezes você está vivendo esses dias e olhando para os dias que para todo mundo está trabalhoso. Mas Atos dos Apóstolos 2,17 diz assim, e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos.
Amém? Os dias são trabalhosos, mas Paulo estava dizendo para Timóteo assim: mas você tem uma palavra. Mas você tem uma palavra. E se você tem uma palavra, você tem tudo. E o que está acontecendo? As pessoas não estão confiando na palavra. As pessoas estão esquecendo da palavra. Ah, porque os dias são difíceis. E o Senhor disse em outro tempo que eu iria viajar muito, mas os dias são difíceis. Mas quem foi que te disse? Foi Deus? Foi Deus que te disse? É só você viver no propósito e não se distanciar dele. É só você não diminuir a marcha do 2 por 1, porque Deus não mandou você fazer isso. E tudo isso que nós estamos falando passa pela igreja. Paulo está falando para Timóteo que no último dia muitas coisas irão acontecer. Muitas coisas irão acontecer. E como tem acontecido tantos movimentos, pessoas vivendo sem igreja, vivendo a igreja como que é lá fora. Mas sabe, Salmos 23:6, eu acho lindo. Quando o salmista diz assim, ó: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Tem coisas que você vai receber no corpo. Tem coisas que você vai receber no corpo, porque tem autoridade que o Senhor deu para a igreja. No ano de 2022, é necessário ficar chamando pessoas para servirem. No ano de 2022, é necessário ficar convencendo pessoas de que o Evangelho ainda é vivo. Sendo que a palavra de Deus diz assim, ó: e sujeitou todas as coisas seus pés, Efésios 1:22. E sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Amém? Glória a Deus. Deus viu o que iria acontecer. Deus falou para nós, como falou para Noé, para Moisés, para Abraão. Eu estou dizendo para vocês que virão dias trabalhosos, mas vocês precisam permanecer na minha palavra. Vocês precisam entender que se vocês permanecerem no propósito, vocês estarão protegidos. É como se o Senhor estivesse falando: está fazendo o que na cadeira de balanço? Não é porque o meu líder não me levanta. É porque o meu líder, quem foi que levantou Davi? Não foi o pai de Davi. Quem foi que levantou Davi? Quem liberou a palavra sobre a sua vida só quer que você caminhe no propósito, não quer que você fique fazendo as coisas na força do seu braço. Porque o que você vai viver exteriormente, primeiro você vai viver interiormente. Começa dentro, não é fora. A fé começa dentro, não é fora. A confiança começa dentro, não é fora. A mudança começa dentro, não é fora. É tudo dentro. Depois que acontece fora. Amém? Glória a Deus. E eu queria que você guardasse essas 4 coisas antes da gente ver um vídeo. A primeira coisa: busque uma palavra. Cada pessoa que está dentro dessa igreja tem uma palavra. Amém? Cada pessoa que está dentro dessa igreja tem uma palavra. Segunda coisa: confia nessa palavra. Confia na sinceridade de quem liberou essa palavra sobre a sua vida. A terceira coisa: se mova nessa palavra. A quarta coisa: faça do jeito de Deus. Faça do jeito de Deus. Quando você quer casar e você não casou até hoje, e você está falando assim: meu Deus, nunca vai chegar o meu tempo.
Meu Deus, se Deus ressuscita mortos, Ele não pode realizar um casamento? Se Deus cura pessoas de um câncer, Ele não pode realizar um casamento? O que Deus não pode fazer? Se você tem uma palavra, você tem tudo o que você precisa. É só levantar e caminhar em cima dessa palavra.